Cientistas apontam para a hipótese mais provável é que nossa linguagem Homo sapiens evoluiu através de uma forma de fofoca, pois o ser humano quer saber quem odeia quem dorme com quem é honesto e quem é trapaceiro. Estudos anteriores do século XIX supõem que a língua da antiguidade é o hebraico, sendo ela o dialeto original e mais antigo idioma falado por Adão. Esses são os defensores de hipótese de descendência da língua. Os monogenistas defendem a hipótese que a língua descende de um ancestral. Os poligenistas defendem a hipótese que a língua não tem apenas um ancestral. E atualmente, para causar mais curiosidades, os paleontólogos e linguistas, biólogos, historiadores defendem a hipótese que a linguagem era gestual, só depois tornou a língua falada. Do idioma único e ancestral, proto-indo-europeu originou as línguas subsequentes, sendo fonte comum o urdu, o francês, o italiano, o punjabi, o persa, o pólons, o tcheco, o gaélico, o grego, o lituano, o português, o italiano, o norueguês arcaico, o alemão, o inglês e outros. Cronologia da língua proto-indo-europeu. Sânscrito, 2500 anos antes de Cristo, proto-indo-europeu. 2000 anos antes de Cristo, antiguidade, origem dos anatólicos, língua indo-europeia. 1400 a.C., indo-iraniano. 1300 a.C., grego. Entre 1500 a 1300 a.C., latim. Entre 1500 a 1000 anos antes de Cristo, sânscrito. Na tradução do aramaico, a palavra reino tem o mesmo significado de governo ou regra. Em Lucas 17, 20 e 21, a resposta de Jesus ao fariseu sobre o reino de Deus: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer ei-lo aqui ou ali, pois eis que o reino de Deus está entre vós. No ano 64 a.C. e 476 d.C., o Império Romano utiliza esse objeto para a troca de mensagens, que é a tabuinha de cera romana. Os primeiros registros em latim são do século VII ou século VI a.C. E por volta do século III a.C. inicia as produções de textos literários, sendo o mais antigo escrito em latim a tradução da Odisseia de Homero, feita pelo escravo grego Lívio Andrônico. No Império Romano, o latim era usado como também, posteriormente, tornou-se a língua oficial da Igreja Católica Ocidental, e ao longo de séculos era a língua universal utilizada para as relações internacionais, ciência e administração, tanto do Império como da Igreja, ou seja, na Antiguidade até a Idade Média, todo documento e produção importante era escrito em latim. Só depois que aos poucos as comunidades foram desenvolvendo dialetos próprios que originaram de outras línguas. Esse é o texto 842 do Juramento de Estrasburgo, é o documento mais antigo escrito em língua românica, um pouco diferenciado do latim, evoluindo para a língua francesa, do neto de Carlos Magnus, Carlos o Calvo, e Luís o Germânico contra seu irmão Lotário. A tradução do texto é: pelo amor de Deus e pelo bem do povo cristão, e nosso bem a todos os dois, a partir desse dia, enquanto Deus me dará sabedoria e poder, eu darei socorro a meu irmão Carlos, com minha ajuda e toda outra coisa. Como se deve acudir seu irmão por igualdade, à condição que ele faça o mesmo por mim. E não passarei nenhum acordo com Lotário que, de minha vontade, possa ser prejudicial a meu irmão Carlos. Texto original em latim, só que eu nem sei falar, mas vamos lá. Pro Deo amor
e pro Cristian Pablo e nostro comum salvamante de este dia avante, enquanto Deus salvir e podir medunati, se salvarais de meon, frade Carlo e arruidla e cada uma coisa se com um perdrite, son fadra salvar diste, inquidite e mia treze falsete, eluder no plaide nunquam brindrai, que meon von siste meon frade Carle indaminou city. Perdão, não sei falar latim, mas quem sabe onde eu aprendo, né? A inauguração da literatura no Brasil, o trecho da Carta de Caminha no português clássico. A Carta do Achamento do Brasil foi escrita em Pero Vaz de Caminha, em Porto Seguro, entre 26 de abril e 2 de maio de 1500, né? Na versão original a feição deles serem pardos maneira de avermelhados de boas nostros, boas narizes bem feitos, a dano sem nenhum cobertura, nem estimam coisa cobrir em mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como tem mostrar rosto. Traziam ambos os beiços debaixo furados e metidos por eles senhos dos ossos dos o branco cobriam a mão travessa e de grossura de fuso d'algodão agudo de bota com furador mete nos pela parte dentro do beiço que lhe fica ante o beiço e os dentes lhe feito um iraque de enxadrez em tal maneira trazem ao caixado que lhes pais nos toruia falar nem cozer nem beber. Os cabelos seus são corredios e andam tranquados de trocuia alta mais que sobrepentem de boa grandura e rapados ata per cima da orelha e de trazia per baixo de solapa de fonte a fonte para destra maneira cabeleira de penas da ueia amarela que seria descobrindo com mui basta mui curaça de cobria o tuço da orelha, a qual pega nos cabelos pena a pena do rum com feição branda com a cera, no era de maneira que a cabeleira madura mui redonda, mui basta e mui igual que nos fazia amigo a mais lá o impera levantar. O primeiro jornal do Brasil foi a Gazeta do Rio de Janeiro, inaugurada em 10 de nove de 1808. O português espalhado pelo mundo. Em 17 de junho de 1996 foi criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que é composta em aproximadamente 240 milhões de pessoas. Além disso, existe um número de falantes espalhados pelo mundo. Quais que são esses países? País Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Goa e Macau. E aí ao lado da tabela tem a quantidade de pessoas, tá? A população geral. Por volta de 1806 a 1820, o bispo José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho escreveu Quanto à arte de ler, orientação aos professores do Brasil. Deve o professor ensinar aos seus discípulos a conhecer as letras ou caracteres de servir, fazendo diferença das vogais e das consoantes e do som,
de cada uma delas separadas ou juntas umas com as outras, não lhes consentindo que pronuncie umas em lugar das outras, V, GR, V em lugar de B, nem B em lugar de V, como vento em lugar de bento e bento em lugar de vento, nem acrescentar letras aonde não há, como VGR, a ígua em lugar de água, não aiá em lugar de não a, nem tirar letras onde há, como VGR, janeiro em lugar de janeiro, teado em lugar de telhado, milho em lugar de milho, nem inverter as ordens das letras, pondo em primeiro lugar as que devem pôr em segundo, como VGR, teatro em lugar de teatro, cravão em lugar de carvão, virdaça em lugar de vidraça, breço em lugar de berço, provezinho em lugar de pobrezinho. Deve ensinar-lhes a pronunciar os ditongos com clareza e toda a sua força, com V, meu pai e não meu pai, pauzinho e não pazinho e não num e não num. Cronologia do português no Brasil. 1500 a 1550, estágio inicial da implantação do translado de português no Brasil. Entre 1500 e 1700, estágio formativo, característica e fixação do português. Entre 1700 e 1800, estágio de diferenciação. Apresenta-se uma diferença entre o português falado em ambos os lados do Atlântico e inicia o reconhecimento de português brasileiro. 1800 a 1950, estágio de desenvolvimento do ensino e da escrita e também implantação das políticas e documentação diretamente nacional. De 1950 para cá, o estágio de nivelamento, meio de comunicação, rádio, televisão, urbanização, homogeneização do português no território brasileiro. Hoje, o sistema de escrita mais recente e revolucionário que existe é o sistema binário computadorizado, com 2 símbolos, 0 e 1, conforme os dígitos das palavras. No teclado do computador, ela automaticamente vai fazendo diferente combinação 0 e 1. O campo da inteligência artificial está evoluindo muito. A que nível chegará? Não sabemos.